Obrigado, Rita, pela história. Acredito que todos nós temos algo a partilhar para que Deus possa também multiplicar. O título da pregação de hoje é Desde que eu me conheço como Adventista do Sétimo Dia, eu sempre fiz jejum. Eu lembro que em França, às quartas-feiras, era um dia que eu tomava para fazer jejum. Então fazia um jejum intermitente, algo simples. Eu começava... Ops! Houve aqui... Não sei se a técnica está tudo bem ou não. Não, não é? E agora, estão a ouvir-me bem? Então vamos tocar aqui no microfone. Obrigado aqui ao pessoal da multimédia. Então eu dizia que desde que eu me conheço como Adventista do Sétimo Dia, eu sempre tive o hábito de poder jejuar. E eu, quando fui prestar Teologia, às quartas-feiras eu tomava o tempo para poder jejuar, mas também para poder também falar com Deus e interceder por aí fora. E realmente foi uma experiência interessante. E desde lá para cá eu tenho feito continuamente jejum. Mas houve um dia em que eu fiz jejum e as coisas não correram nada bem. E foi o seguinte, era uma sexta-feira, eu estava a fazer um jejum com propósito, e naquele dia a minha esposa disse-me algo, e eu fiquei tão irritado, que eu comecei a discutir com ela. E os ânimos estavam tão exaltados, e ao meio do calor da conversa eu pensei assim, que tipo de jejum eu estou a fazer? Será que Deus agrada-se que eu faça um jejum e depois ando aqui a discutir com a minha esposa? Então eu tive que calmar-me um bocadinho, porque ela disse-me algo simples, mas eu estava assim tão sensível naquele dia, levei aquilo ao extremo e comecei realmente a alterar-me sem necessidade. Eu acredito também que todos nós, muitas vezes, passamos por experiências que, no fundo, alteram-nos o nosso estado emocional, e é por isso que Deus deseja-nos para que possamos viver o verdadeiro jejum. E queria que nós pudéssemos abrir aqui as nossas Bíblias em Isaías 58, que eu vou aqui primeiro projetar, para podermos refletir um pouco no sentido de jejum. Eu sei que o jejum, para aqueles que fazem o jejum, é algo positivo, porque eu não sou médico, não tenho estudos de medicina, mas eu tive de pesquisar um bocadinho, não é? Acerca de alguns benefícios que o jejum traz. Um deles é emagrecer, as pessoas podem emagrecer com o jejum. Também ajuda a desinflamar o corpo, que é excelente. Ajuda também a regular os níveis de colesterol no sangue e, consequentemente, ajuda o coração. E pode também contribuir para regular o apetite. É um dos benefícios. Mas quando falamos do jejum espiritual que Deus requer de nós, isso é outra coisa. E vamos ler o que diz a Bíblia em Isaías 58, que diz o seguinte, eu vou colocar aqui, ainda não. E diz o seguinte, clama em alta voz e não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Esse texto aqui é um texto muito difícil, não só para o pastor, mas para alguém que tem uma mensagem que pode ser desconcertante para a outra pessoa que vai ouvir. Mas, contudo, Deus deseja o quê? Deus deseja que, apesar de ser difícil, a mensagem que nós temos que transmitir, nós temos que transmiti-la. E deixar as consequências com Deus. Mas também depende da forma como transmitimos a mensagem. Porque a mensagem pode ser correta, mas a forma como posso transmitir pode causar o impacto desejado ou não. Mas também não depende só de nós, porque a pessoa que vai recepcionar a mensagem, ela pode receber a mensagem, por mais que seja falado de contacto, ela pode receber a mensagem de forma negativa.
Isaías aqui diz-nos claramente que Deus dizia que ele tinha que levantar a voz com uma trombeta. Porquê? Porque a trombeta ela era símbolo de advertência, símbolo de que havia algo que estava a acontecer e que a trombeta era para despertar o povo para uma necessidade muito mais profunda. Então diz assim, clama em alta voz e não te detenhas, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Certa vez eu estava numa igreja, tanto eu como a minha família, nós começamos o ministério naquela igreja, uma igreja pequena, mas muito pequena, e havia necessidade de nós trabalharmos bastante para que a igreja cresça. Mas com o passar do tempo, eu notei algo. Eu notei que, por mais que eu convidasse as pessoas, por mais que eu trabalhasse com as pessoas, eu notei uma grande resistência. E houve um dia em que eu pedi a alguém ajuda, porque eu estava a trabalhar com 10 pessoas numa rua, e eu, como não era daquela localidade, eu pedi assim ajuda. Assim, olha, tu que moras aqui, acho que seria importante tu também te envolveres nesse projeto. E a pessoa disse assim, nem pensar, eu não vou, pastor, não conheço as pessoas. Assim, tu não conheces, mas tem aquela irmã que conhece, vocês dois podem ir e fazer o trabalho também, de visitação. Pastor, eu não vou. Eu pensei assim, se eu estou a trabalhar, não estou a ver resultados, e depois as pessoas também não me ajudam, qual é o interesse de eu estar a trabalhar e um dia vou-me embora e a igreja não me quer, ou alguns irmãos que têm a capacidade de poder ajudar, não estão a ajudar. Eu fiquei muito desmotivado. E um dia eu disse assim, a igreja que não trabalha, dá trabalho. Vocês não imaginam o que é que aconteceu. Eu criei inimigos. Mas infelizmente era verdade. Porquê? Porque eles queriam falavam bem, pregavam bem, mas quando era para trabalhar, para que a igreja realmente desenvolva, para que haja pessoas e que nós possamos realmente colher frutos do nosso trabalho, não aparecia ninguém. E era mesmo muito difícil. E é por isso que o profeta, seja o pastor, quando ele fala, que ele tem uma mensagem dura para anunciar o povo, é muito desconcertante, mas ele tem que falar. E diz assim, versículo 2, todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, e como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegar a Deus. Então vemos aqui que o perfil do tempo de Isaías, o povo tinha necessidade e tinha vontade de estar com Deus, buscava Deus todos os dias, e vimos que o povo buscava realmente conhecer as leis de Deus para pôr em prática. Mas o que é que diz a Bíblia? O seguinte, dizendo, porque nós jejuamos e tu não atentas para isso, porque afligimos nossas almas e tu não sabes. E eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e guerreis que todo o vosso trabalho. Ou seja, o povo era um povo realmente envolvido nas coisas de Deus, era um povo envolvido realmente na vida espiritual, mas, contudo, o que é que nós vemos é que o povo ainda assim questionava Deus. Porquê questionava Deus? Porque eles viam que Deus não respondia às suas orações. E porquê? Porque eles viviam uma coisa, mas na realidade, na prática, era outra coisa. Ou seja, havia uma diferença entre aquilo que se vivia e aquilo que... entre aquilo que se dizia e aquilo que se vivia. Porque nós jejuamos e tu não atendes para isso. Porquê que nós vimos a igreja, fazemos muitas coisas? Porquê que nós afligimos nossas almas? Mas, Senhor, tu pareces que não estás aí. Não sei se já aconteceu convosco, nós orarmos e Deus não ouvir. Nós lutamos com Deus e parece que nada funciona. Parece que Deus está longe de nós. Aqui, neste caso, é um caso específico porque o povo de Deus, naquela era, vivia uma religiosidade vazia e que fazia com que Deus não ouvisse as orações. Os cultos também não tinham poder, porque não era acompanhado pelo poder do Espírito Santo. E é por isso que havia uma vida espiritual vazia. Então, porque nós jejuamos e tu não atentas? Porque nós afligimos a nossa alma e tu não ouves Deus. Quando Deus entra em silêncio, nós devemos questionar o porquê. Quando Deus não nos responde, nós deveríamos saber o porquê. O que é que se passa? Talvez porque Deus está a dizer-nos não, ou espera um pouco,
mas também pode ser também que há algum problema na nossa vida. Então Deus vai dizer assim, quando nós jejuamos para o nosso próprio contentamento, para o nosso próprio prazer. E diz mais, eis que para contendas e debates jejuais e para dar despunhadas impiamente, e não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz do alto. Ou seja, o povo de Deus tinha interesse realmente nas coisas espirituais, tinha interesse em que Deus fizesse parte do seu cotidiano. Mas, contudo, havia um sério problema, é que havia divisões, havia choques entre os irmãos, havia problemas a serem resolvidos naquela comunidade onde Isaías estava inserido. E é por isso que Deus diz assim, olha, se isso acontecer, se os debates, punhos que estavam realmente erguidos para lutarem, para debaterem de forma inadequada, a nossa voz, as nossas orações não seriam ouvidas. Vamos avançar. E diz assim, seria este jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma, que inclina a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Realmente é importante fazer o jejum. E o povo fazia o jejum. Mas o espírito na qual, quando fazia o jejum, estava completamente errado, como eu fiz também. E agora eu pergunto, queridos, como está a nossa vida espiritual? Deus deseja claramente que nós façamos o jejum. Mas o jejum que Deus deseja é a atitude interior que reflete o caráter de Deus. Porque podemos vir à igreja, sim, temos a nossa religiosidade, mas se o nosso coração não estiver transformado, se não houver realmente o amor de Deus, a graça de Cristo no nosso caráter, isso quer dizer que a nossa religiosidade ela não tem nenhum impacto. Esta manhã nós vimos que a importância de falar de Jesus aos outros é tão importante, mas ela deve passar o quê? Muitas vezes pela nossa própria vida. Aquilo que nós descrevemos, aquilo que nós vivemos e que os outros veem de nós. E é por isso que eu queria perguntar-vos esta manhã. Aquilo que nós somos, como é que os outros percebem-nos? Como é que os outros veem-nos? Será que o nosso cristianismo é de tal forma forte, impactante, que os outros veem, além de ali, veem mais alguém? Ou nós estamos tão apagados, ou nós estamos tão envolvidos com nossas coisas de igreja, com os nossos afazeres da igreja, que nós não temos nenhum poder para impactar a sociedade. Então o povo realmente afligia a sua alma. O povo inclinava a cabeça, como junco, estendia debaixo de si saco e cinza. Mas, queridos, podemos estender sacos e saco e cinza como símbolo de humildade exterior, humilhação pessoal. Mas se isso não ocorrer interiormente, queridos, pouca mudança haverá na nossa igreja. Eu repito, podemos estender pano de saco e cinza com forma exterior de humildade, de humilhação pessoal. Mas se não houver pano de saco e cinza dentro da minha vida, dentro do meu lar, então, para nada serve, queridos. É por isso que essa obra aqui deve ocorrer dentro do nosso coração. Podemos, sim, afligir a nossa alma. As pessoas podem ver realmente que nós estamos contristados porque nós fazemos jejum. Mas se não houver uma mudança, uma contrição interior de mim mesmo, não é suficiente para Deus. É vazio. É por isso que talvez muitos de nós estamos a viver um cristianismo vazio, sem poder, porque fazemos as coisas mecanicamente, mas sem vida. Sem devoção, sem entrega. Eu quero dizer-vos também, queridos, eu também preciso de mudança na minha vida. Todos nós precisamos de mudança na nossa vida, queridos. Deus quer ver realmente poder transformador da nossa vida. Enquanto isso não acontecer, vamos ser cristãos, a palavra após sábado, a mesma coisa. E não há nenhuma novidade na nossa vida, porque tudo permanece a mesma coisa. Porventura, não é este jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedaçes todo o jugo? Porventura, não é também que repartes o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados e que, vendo nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então nós temos aqui
Deus está a dar-nos o modo operandi para que possamos atuar e que a sua graça realmente depois vai nos transformar. Então, Deus diz claramente, olha, é necessário que nós soltemos o quê? As ligaduras da impiedade. Todos nós somos pecadores e nós temos coisas más na nossa vida que nós vamos soltar. Mas mais do que isso, muitas vezes a nossa língua também precisa ser solta. Do mal, da crítica, do mal dizer, para poder realmente entrar naquilo que nós chamamos a linguagem edificante que Cristo nos quer trazer para que possamos edificar uns aos outros. E diz assim, claramente, e que deixes livres os quebrantados. Querido, essa obra que mais uma vez Deus está a pedir-nos para fazer. Muitas pessoas estão no mundo tão quebrantadas, tão despedaçadas. E se nós que conhecemos Jesus e nós não fazemos nada para mudar a vida das pessoas, o que é que estamos a fazer? Nada. Impacto zero. E eu pergunto, irmãos, esta semana, o que é que nós fizemos para poder melhorar a vida do nosso colega, ou dos nossos colegas, dos nossos familiares? O que é que nós estamos a fazer de concreto? Que impacte realmente? Porque tem pessoas realmente que estão mal. Tem pessoas que realmente precisam do pão. Mas eu quero dizer-vos o seguinte, queridos, do pão espiritual também. As pessoas precisam de pão espiritual. E nós temos que repartir isto aqui. Deus nos concedeu. Temos que repartir. Se nós não repartirmos, não é? Vamos o quê? Vamos engordando espiritualmente falando. E é por isso que o jejum é necessário para quê? Para reduzir o peso espiritual que nós temos engordado ano após ano. Para quê? Para que nós sejamos cristãos fit. E para sermos fit, espiritualmente falando, nós precisamos partilhar aquilo que Jesus deu. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhes em casa os pobres desterrados e vendo nu o cubras e não te escondas da tua carne. Eu quero contar-te uma experiência. Quando eu comecei o meu ministério na Igreja Central, e houve um dia que, na Igreja Central, um jovem, ele teve um acidente dentro de casa. Houve um incêndio no quarto onde ele vivia e ele ficou sem o seu quarto. E então a igreja mobilizou-se para poder ajudá-lo, mas é claro que ele não tinha nenhum espaço. Como a minha esposa ia de férias para a França, eu disse assim, olha, tu podes ir à minha casa durante 2 semanas e durante as 2 semanas tu vais procurar um quarto, um trabalho. E assim foi. Passadas 2 semanas, ele ainda estava ali, a minha esposa chegou e ele continuava ali em casa. Eu cozinhava, comíamos todos e ele comia, mas também comia mais do que aquilo que era desejado, não é? Que era respeitável. Então ele limpava a panela toda, deixava ali e não lavava. E ficou muito relaxado. Passado 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, ele ali estava. Ele, no início, ele procurava trabalho. Mas depois, e vinha à igreja também comigo, mas depois o jovem começou a perder interesse. Não havia mais igreja. E ele comia, não fazia nada. Passava o dia a ver televisão. Eu pensei assim, meu Deus, o que é que eu fiz? Será que eu fiz bem em acolher aqui na minha casa? Então eu comecei a falar com ele. Comecei a endurecer o meu discurso, não é? A ser mais vigoroso, não é? Eu disse, olha, vamos falar de homem para homem. E eu disse assim, olha, o que estás a fazer não é correto. Tu tens alguns dias para encontrar trabalho. Olha assim, diretamente. E disse, sim, vou fazer, pastor, vou fazer. E nada. Passado quase 2 meses, eu dei o ultimato, olha, tu tens 1 semana para sair daqui. E ele teve que sair. E ele encontrou trabalho. Ele encontrou quarto. Mas ele teve que sair. Queridos, é claro que muitas vezes a Bíblia, embora fala-nos que nós temos que acolher as pessoas dentro da nossa casa, nós temos que ter cuidado em fazê-lo, como fazê-lo. Mas também é verdade que existem pessoas que vão aproveitar, como aquele rapaz. Mas também eu não podia tolerar esse abuso. Então tive que ser direto com ele. Mas a missão que Deus nos concedeu fazer, queridos, é realmente ir ao encontro das necessidades dos outros. Eu sei que não é fácil acolher alguém em casa. E talvez agora eu não faria. Mas uma coisa é certa, eu iria ajudar. Porque podemos fazê-lo de forma diferente.
E também nós vemos também muitas pessoas que estão nuas. Talvez de outra forma. Elas podem não ter roupa, mas nós podemos ir ao encontro para poder ajudá-las. Queridos, isso é o Evangelho na prática. O que Deus deseja da sua igreja é que o Evangelho seja prático, impactante. E é por isso que muitas vezes nós temos influenciadores que fazem muitas coisas. Eu sigo um americano, chama-se Peter Bond, em que ele vai entrevistar as pessoas. Ele sempre deixa uma mensagem, de vez em quando deixa uma mensagem, e depois ele pergunta, olha, eu estou desempregado e não tenho que comer, será que o senhor poderia dar algo para comer? Então as pessoas davam, os mendigos davam de vez em quando $5 ou $1. E ele depois, quando recebe, diz assim, olha, afinal, eu não preciso, toma. E como o senhor foi muito bom para comigo, eu te quero dar $500. E as pessoas ficam logo transformadas. É claro que nem todo mundo foi transformado. Mas houve pessoas, por causa da sua boa ação, elas encontraram trabalho e mudaram de vida. Porquê? Porque aqueles $500 foi o impulso que eles precisavam na vida para alcançar sucesso. E eu acredito também, queridos, que nós talvez possamos não dar €500 a alguém, mas com alguma coisa que nós possamos fazer, seja o quê? A ignição para que a pessoa possa mudar de vida. E é isso que Deus está aqui a dizer-nos, queridos. E outra coisa que nós temos que ter atenção é que nós não devemos esconder-nos das pessoas. Okay. Versículo 8 e 9 diz assim, então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá adiante da tua face e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá, eis-me aqui, se tirás do meio de ti o jugo, estender o dedo e falar vaidade. Então Deus está aqui a dizer claramente, se as condições nas quais Deus escolheu para nós cumprirmos, elas forem realmente cumpridas, então Deus vai fazer o quê? Vai ouvir a nossa oração. Isso não é evangelho pelas obras. Mas uma vez que nós estamos salvos, nós vamos praticar as boas obras. Porque foi para isso que nós fomos chamados. E depois Deus vai fazer o quê? A cura que nós tanto necessitamos. Clamarás, o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá, eis-me aqui, eu estou aqui. E tu vais ver que Deus está contigo. Não será aquela oração, Senhor, eu estou a orar, eu não sinto a presença de Deus. Mas que vai ser real. Deus vai falar ao meu coração. Se abris a tua alma faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Temos nós sequidão espiritual na nossa alma, queridos? Eu acredito que sim. Eu, muitas vezes, pastor, também passo por essa experiência. Aliás, nessa terça-feira, eu estava a falar acerca da obra do Espírito Santo, lá na igreja de Moura, mas depois pensei assim, Senhor, eu falo tanto dessas coisas, mas parece que eu estou vazio, querido. Deus. Parece que falta algo na minha vida. E falando também com um colega meu, que é pastor, ele dizia a mesma coisa. Nós fazemos muita coisa, vamos aqui e acolá, mas o essencial talvez está a faltar, que é parar para que sejamos cheios do Espírito Santo. E é isso, queridos, na igreja nós temos que parar talvez. Temos que fazer um reset das nossas atividades e começar a clamar a Deus. Senhor, envia-me o Teu Espírito Santo para que eu seja novamente reavivado, porque a forma como eu estou a viver é só atividade após atividade. Eu não estou a parar para poder ser cheio do Teu poder, para que no Teu poder eu possa o quê? Ser fortalecido. No Teu poder eu possa o quê? Ser guiado. E a pergunta que eu te faço esta manhã, tu tens ouvido a voz do Espírito Santo a falar contigo no coração? Nós temos que ouvir Deus a falar connosco através da palavra de Deus. Mas tu tens ouvido a voz de Deus, a voz do Espírito, falar no teu coração. Quero contar-vos uma experiência. Esta semana eu fui visitar um casal para dar estudos bíblicos e depois eu tinha posto o meu coração a almoçar com a minha esposa. Não é? Mas ouvi uma voz que dizia assim, almoça com eles. Eu fiquei contrariado assim, mas como é que vou almoçar com eles? Porque eu tenho que almoçar com a minha esposa. Almoça com eles.
Então, mais tarde eu percebi porquê. A minha esposa estava tão ocupada, ela tinha pouco tempo para fazer o almoço, que quando eu mais tarde percebi isso, então eu disse assim, foi providencial, então disse a eles, olha, eu vou almoçar convosco, não sei porquê, mas eu sinto que o Espírito Santo estava a dizer que eu devo almoçar convosco. Eu almocei com eles. Porque houve outra vez que eles me convidaram várias vezes que eu recusei, categoricamente. E então, queridos, nós precisamos do poder do Espírito Santo agir na nossa vida. Essa semana também o Espírito Santo falou comigo, em que era na quinta-feira, eu estava a trabalhar aqui na igreja, e eu tinha de ir para casa buscar a minha filha. Mas o Espírito Santo disse assim, não vais para casa, não é necessário ir para casa. Mas eu estava relutante, disse assim, mas a minha esposa, ela está a trabalhar, ela não pode buscar a Noemi. O Espírito Santo disse assim, não vais para casa. E eu fui. E não é que a minha esposa, ela tinha uma aula às 5 horas, ela não pôde ir. Sabem porquê? Porque o Espírito Santo estava a dizer, olha, não vais, não é necessário. E é por isso, queridos, nós temos de ter uma experiência poderosa no poder do Espírito Santo. Mas o problema é que nós estamos tão ocupados, tão desligados talvez, que nós não ouvimos a voz do Espírito Santo falar connosco. Para quê? Para que quando nós começamos a falar, sermos ouvidos pelo Espírito Santo, vamos conseguir o quê? Alimentar o faminto. Vamos fartar a alma faminta. Então nós veremos que a nossa luz, a nossa salvação, ela vai brotar naturalmente. Mas isso tem que acontecer, queridos, tem que acontecer. E diz assim, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. É o que nós estamos a viver hoje. A igreja está a viver, a igreja é a Odisseia. Nós somos mornos. Porquê? Nós temos lugares secos na nossa vida. E lugares secos têm a ver com a palavra de Deus. É pouco estudada. A oração é pouco vivida. E a missão também não é sentida. Então, são os lugares secos que nós temos na nossa vida, queridos. E também que falta o quê? Comunhão uns com os outros. Sabem, muitas vezes eu sigo o Instagram aqui desta igreja. E há momentos em que eles reúnem-se aos domingos de manhã para tomar um pequeno almoço. Eu digo assim, uau, que igreja. Ele está a dar-nos uma lição de como viver o Evangelho. Eu pergunto-me, o que é que nós estamos a fazer também como igreja, queridos? É claro que todos nós temos as nossas vidas. Mas nós podemos fazer alguma coisa, queridos, como igreja. Então, vamos lá, vamos avançar. Vamos terminar. Diz assim, os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão o quê? Reparadores de rupturas ou de brechas e restauradores de veredas para morar. Este texto, ele tem a ver nada mais nada menos com o que está aqui. Versículo 13. Porque o sábado, ele é o quê? O fundamento de geração em geração. Porquê? Ele tem sido pisoteado pelas pessoas. As pessoas não conhecem o sábado como deviam. E é por isso que Deus está a fazer um apelo também à sua igreja. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Porquê? Porque o sábado é sagrado, queridos. Sábado é de Deus. Sábado não nos pertence. Sábado, queridos, deve ser um dia que nós deveríamos consagrar corpo, alma e espírito a esse dia. Mas muitas vezes nós estamos no sábado, mas a nossa mente está longe do sábado. E diz assim, se chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, porque é muito fácil nós seguirmos os nossos caminhos, é muito fácil nós estamos envolvidos com as nossas coisas. E diz assim, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Então, eu vejo aqui que deve haver o quê? Uma reforma na forma como nós vemos o sábado. Porque muitas vezes o sábado pode ser um dia pesante. Quando eu começo a olhar as horas, ainda faltam 2 horas para terminar o sábado. Ainda falta meia hora. Mas se eu pedir a Deus, Senhor, muda-me primeiramente para que eu possa ver o sábado à altura
É isso que nós estamos a faltar, queridos. Entrar no sábado em condições. E eu quero dizer-vos, queridos, não só vocês, mas também eu. Quantas vezes eu estou cansado do sábado? Quantas vezes realmente eu sinto o peso da semana sobre mim? Todos nós vemos isso. Mas temos que repensar, queridos, na forma como nós vivemos o nosso sábado. Para que ele seja um sábado deleitoso. Então, e só então no Senhor te deleitarás e farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Deus deu-nos uma promessa grande de restauração, de regeneração pessoal aqui esta manhã, que todos nós necessitamos. Agora, cabe a cada um de nós, queridos, cabe a cada um de nós vivermos este jejum. Cabe a cada um de nós soltarmos as ligaduras que nos prendem no mundo, que nos fazem com que nós não avancemos como pessoas para Deus. Cabe a cada um de nós também ver como eu estou em relação ao sábado, como eu estou também em relação à minha missão, como eu estou nos meus lugares desérticos. Cabe a cada um de nós tomar parte nessa obra de jejum que Deus nos concedeu. Cabe a cada um de nós não vivemos a vida religiosa de forma vazia, mas cabe a cada um de nós tomar uma decisão de mudar algo hoje. E isso tem que ser intencional. E que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos acompanhe. Amém. Senhor nosso Deus, só Tu sabes, Senhor, como nós estamos. Só Tu sabes, ó Pai, aquilo que nós precisamos para podermos alcançar a norma que Tu desejas, Pai. Querido Pai, eu quero entregar a Igreja de Beja e também aqueles que nos seguem à distância e suplicar, Pai, que juntos, Senhor, possamos clamar a Ti por um renovo espiritual. Possamos clamar a Ti, Senhor, para que possamos jejuar, Senhor, de forma que Te agrade, Pai. Que as nossas obras realmente sejam um reflexo da transformação que Cristo veio a este mundo fazer por nós. Querido Deus, que a nossa vida seja um sacrifício pessoal vivo para poder, ó Pai, mostrar o amor de Jesus, Senhor. Querido Pai, também queremos suplicar-te que venhas trabalhar nas zonas áridas do nosso ser, Pai. Que tanto necessita, Senhor, de vida, que tanto necessita, Senhor, de água viva, Pai, para poder refrescar, para poder, Senhor, restaurar aquilo que precisa ser restaurado, Pai. Restaura, Senhor, a nossa fé, nosso ânimo, nosso zelo, nosso amor, Senhor, nossa entrega. Restaura-nos, Senhor, a cada pedaço do nosso ser, Pai, que Tu criaste. Ó Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, e faz de nós, Senhor, realmente vasos de honra. Por isso, ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a combater o bom combate da fé, Pai. E que nada, Senhor, afaste de nós esse propósito. Por isso, acompanha-nos e ajuda-nos, fortalece-nos, no nome de Jesus. Amém.